A próxima palestra, olha, é 20h30 de uma sexta-feira santa. Você quer ouvir uma palestra sobre uma sexta-feira, né? Não sexta-feira santa, que vai chegar logo aí, né? Mas se você quiser ouvir uma palestra sobre beleza e edificação, a imaginação a serviço da igreja, você quer? Ah, só se for do Jonas Madureira. Ah, então acertou, né? É dele mesmo a nossa palestra sobre esse tópico, beleza e edificação. E eu quero apresentar para vocês o Jonas, já conhecido aí durante essa semana toda, mas temos aí uma apresentação oficial dele. O Jonas é bacharel em teologia pelo Betel Brasileiro e pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, bacharel e mestre em filosofia pela PUC São Paulo e doutor em filosofia pela USP e também Universidade de Colônia, na Alemanha. É professor de Teologia Sistemática, Filosofia e Hermenêutica no Seminário Martin Butzer e professor de Filosofia na Universidade Presbiteriana Mackenzie. É autor do livro Inteligência Humilhada e Filosofia, né, um volume do curso Vida Nova de Teologia Básica. E é também pastor da Igreja Batista da Palavra em São Paulo e, a partir do começo deste ano, editor-chefe de Edições Vida Nova. Temos aí, então, na tela os livros do nosso Jonas, né, A Inteligência Humilhada. Aliás, primeiro o curso de Nova Vida de Teologia Básica, aliás, tem a ver com a filosofia, né, a busca da verdade ao longo do tempo, né, como se deu essa busca ao longo da história do pensamento. E por que isso é importante para a fé cristã, então. O volume é sobre filosofia nesse curso Vida Nova de Teologia. E o outro livro, bem mais recente, é o Inteligência Humilhada. Temos aí né, o livro do Franklin, e ele vai, depois vai aparecer de novo esse livro aí no nosso encontro para fechar, e vocês vão descobrir em que momento que vai aparecer o Inteligência Humilhada. Muito bem, então nós vamos agora chamar o Jonas, que já está aí faz um tempo, para participar com a gente, trazer essa palavra. Eu estou ansioso para ouvir essa questão da beleza, da imaginação, né, como a gente usar isso para o reino. Ajude a gente, Jonas. Muito obrigado, Valdemar. Uma alegria enorme estar aqui mais uma vez com todos vocês. E vamos à nossa palestra de hoje. A primeira coisa que eu queria logo de cara mencionar é de que, apesar de falarmos sobre beleza e edificação, e isso tem a ver com o título de um livro belíssimo do Renan, né, que é um livro de eclesiologia, né, importantíssimo, esse título foi dado justamente para tratar de uma questão que, para mim, me parece central na fala de hoje, que é a relação entre assembleia, a igreja como assembleia, e a ordem. Tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre assembleia e ordem. Parece que quando a gente fala sobre assembleia, a gente pensa única e exclusivamente, principalmente quando a gente fala de eclesiologia, no contexto nosso evangélico, etc., a gente pensa logo em igreja. Não é? Mas assembleia é um termo de um uso para além do contexto teológico, para além do contexto que perfaz o nosso universo teológico. Não é? E me parece que recentemente, por conta desses movimentos de rua que envolvem multidões, seja para protestar, seja para pedir um impeachment, seja para buscar por direitos, ou manifestar uma revolta, ou manifestar qualquer que seja o protesto, seja contra a corrupção, ou qualquer outra coisa, essas multidões, elas acabam tomando as ruas a fim de reivindicar direitos, a fim de mudar o estado de coisas, e acabam demonstrando, principalmente nos últimos tempos, né, o seu poder de reorganizar o mundo, de reorganizar a comunidade, de reordenar as coisas. Né? É interessante porque muitos analistas, e às vezes a gente vai encontrar analistas de todos os ramos aí, né? Desde analistas mais conservadores aos mais progressistas. Por exemplo, entre os mais progressistas,
Tem um livro que saiu recentemente, 2017, é o quarto exemplar, o quarto volume de uma tetralogia escrita por Michael Hart e Tony Negri. Escreveram um livro, o título está em inglês mesmo, Assembly, e o subtítulo é A Organização Multitudinária do Comum. Nesse livro, os autores se incomodam com o fato de que as multidões que tomam as ruas, que enchem as ruas, tomam as ruas e fazem das ruas uma assembleia com toda a sua força, com todo o seu poder de modificar o estado de coisas, de modificar as coisas que estão ao redor. O que eles dois notaram com as multidões? Que o poder das multidões de transformação do estado de coisas é tão grande que coisas que demorariam tanto tempo para acontecer, porque as multidões vão às ruas, as coisas acabam mudando e transformando o estado de coisas de uma maneira extremamente hábil e ágil. Só que tem um problema. Eles notam uma coisa curiosa nas multidões. Eles entendem que as multidões conseguem fazer mudanças radicais em tempo hábil, em tempo curto, mas elas duram pouco tempo. Não são mudanças duradouras. Então, as multidões conseguem mudar um estado de coisas, no dia seguinte, as ruas estão vazias. É como se a vida voltasse ao normal, cada um continuasse o seu dia a dia, pudesse seguir o seu próprio curso, o seu próprio caminho. E assim, as coisas vão caminhando, e o que se nota? Que aquele estado que tinha sido alterado acaba por voltar, às vezes, para um estado até pior do que era antes. Esses autores, eles então, inconformados com isso, se perguntam se não há algo nas multidões que possa ser usado como poder para transformar o estado de coisas, mas que, ao mesmo tempo, seja um poder que transforme e seja duradouro, que transforme as coisas de uma tal maneira que elas permaneçam. Bom, isso acontece porque as multidões, elas precisam de ordem. Se elas não têm ordem, se elas não possuem um ordenamento, se elas não são reordenadas ou elas são lideradas, elas são uma potência que pode tanto representar algo bom como algo ruim. O grande problema é que esses dois autores, o Negri e o Hart, eles dizem que as multidões não conseguem mais atender à fonte primordial de ordem, que são os mecanismos de liderança. Vivemos num período em que as multidões, elas estão cansadas da liderança atual. A liderança hoje, em termos mundiais, ela não provoca mais inspiração. Não há estadistas, não há empresários, não há líderes, não há gente de liderança que inspire confiança. Os mecanismos de liderança, por conta da corrupção, por conta dos desmandos, por conta das vaidades, por conta de tratar a esfera pública de uma maneira extremamente complicada, caiu em descrédito e as multidões, quando vão às ruas, elas não estão mais tão preocupadas assim, dizem esses autores, com as lideranças. Então, elas precisam procurar um outro meio de manter uma ordem que faça com que as multidões permaneçam as suas mudanças de forma duradoura. A pergunta é a seguinte: como tornar duradoura toda a ação das multidões? Como fazer de uma assembleia que uma multidão faz no meio de uma rua algo que possa durar por um longo período? Os autores oferecem uma estratégia que eles chamam de estratégia do centauro invertido. Sabe aquela figura mitológica, metade animal, metade humano? A metade animal, que é a parte de baixo, representa os liderados, a população, as multidões. E a parte de cima, que seria
a parte humana, né, digamos assim, seria, portanto, aquela parte inteligente, a parte estratégica, a parte da liderança. Aquela que trata do todo e a outra que trata das partes. Veja só o que eles dizem. O centauro, metade humano, metade animal, simboliza a união entre líderes e liderados. A metade superior, humana, designa as capacidades e, portanto, a inteligência, o conhecimento do todo. Veja só o contraste agora. A metade inferior, em contrapartida, precisa apenas do conhecimento do seu entorno imediato, ou seja, a parte, não todo, para cumprir exatamente a sua missão. Hoje, é possível a inversão das duas metades do centauro como primeiro passo da recusa total do dualismo. Ou seja, a ideia seria não mais recorrer a uma nova liderança. Talvez o que salvaria as multidões de seu caráter tão fugidio, de seu caráter tão instantâneo, tão breve. Uma nova liderança, novos líderes, com mais visão de mundo, que sejam capazes de encorajar, de inspirar pessoas. Não. O que se questiona não é mais uma nova liderança, mas é a necessidade da liderança. É a tentativa de se fazer uma multidão filósofa. É a tal pergunta que Sócrates trata com Adimanto lá na República, quando Adimanto pergunta se é possível a multidão ser filósofo. E óbvio que não. A multidão, ela precisa, de alguma forma, de ordem. Sem ordem, sem ordenação, as multidões, elas são apenas uma potência, que às vezes pode ir para o bem, às vezes pode ir para o mal, às vezes pode salvar o perverso e condenar o bom. Isso não acaba por aqui. Os nossos dois pensadores, mostrando que talvez a multidão precise abrir mão dos mecanismos de liderança, abrir mão, portanto, da ordem. Eles dizem algo muito curioso. Eles se inspiram, por incrível que pareça, e se inspiram numa igreja, se inspiram num culto público, se inspiram numa assembleia de uma igreja para servir de modelo para as grandes multidões com seus movimentos populares. Inclusive, o livro é muito interessante porque é como se as ideias todas fossem apresentadas como se eles fossem pregadores, com seus chamados, ao mesmo tempo a exortação, ao mesmo tempo o encorajamento, e respostas fossem dadas. Isso acontece na própria leitura do livro. Então você está lendo o livro e a liturgia de todo um culto está impressa ali. Isso se diz textualmente. Observe o que eles dizem. Logo no início, em vários momentos, pontuando o ritmo do livro, propomos chamados e respostas. Não se trata de perguntas e respostas, como se as respostas pudessem silenciar os chamados. Chamados e respostas devem ressoar de um lado para o outro em um diálogo aberto. Estilos afro-americanos, clássicos de pregação, assemelham-se ao que temos em mente, pois exigem a participação de toda a congregação. Na pregação, as funções daquele que chamam e daqueles que respondem são estritamente divididas. O pregador faz uma declaração e a congregação ratifica com um amém, encorajando o pregador a prosseguir. Ou seja, Tony Negri, junto com Hart, tenta construir uma visão de multidões que vão perdurar no seu domínio, perdurar na sua maneira de se organizar e de conquistar espaços na sociedade, tendo como modelo um culto, tendo como modelo uma assembleia da igreja. Com base nisso, eu queria fazer uma colocação que me parece muito propícia para esse exato momento.
Quando a gente observa as comparações de uma assembleia reunida de pessoas de inúmeras crenças, de inúmeros lugares, numa avenida, buscando ali justiça, buscando ali, sei lá, um protesto contra a corrupção, o impeachment de um presidente. Em que medida essa assembleia ela pode ser comparada a uma assembleia que acontece em nossas igrejas quando nos reunimos para ouvir a palavra de Deus e receber os sacramentos? Apesar dos inúmeros e incontáveis contrastes que existam entre os sentidos de assembleia veiculados nas Escrituras e o sentido de assembleia veiculado por Tony Negri e Michael Hart, há pelo menos um elemento em comum. Que elemento é esse? Pode-se criticar, pode-se questionar se é possível, se precisa ou não de liderança ou não. Tudo isso é questionável, mas o que não se questiona em ambas as partes, em ambos os sentidos, seja no sentido bíblico, seja no sentido que estes filósofos não cristãos entendem, é de que toda assembleia exige ordem. É sobre isso que a gente vai falar hoje. A assembleia exige ordem. Ora, o que isso significa? Quais as implicações disso para a igreja? No século XVII, um pastor batista chamado Nehemiah Cox entregou um sermão por ocasião da ordenação de um presbítero e alguns diáconos de uma igreja batista em Londres. E esse pastor, no meio do sermão, disse algo que eu gostaria de ler aqui para vocês. Ele diz o seguinte: a beleza e a edificação da igreja está em muito relacionada à sua ordem. Eu vou repetir. A edificação e a beleza da igreja está em muito relacionada à sua ordem. Salvo as devidas proporções, eu diria que a assembleia da igreja está em muito relacionada à sua ordem. E para isso eu gostaria de explicar, em primeiro lugar, como a Bíblia entende ou como ela veicula o sentido de assembleia e o sentido de ordem. Comecemos pelo conceito bíblico de assembleia. Não é a palavra eclésia. Os primeiros cristãos, eles escolheram usar essa palavra para se referir à igreja. O problema é que essa palavra, ela é, por natureza, uma palavra do jargão político, inclusive da Grécia Antiga. Você vai encontrar em tratados, em obras da literatura clássica, Eurípides, Heródoto, por exemplo, quinto século antes de Cristo, você vai encontrar o uso dessa palavra eclésia para se referir a esse ajuntamento que acontece entre os cidadãos da polis, seja para deliberar sobre assuntos da cidade, seja para votar, seja para qualquer questão de ordem pública. Ou seja, a eclésia é, portanto, esse ajuntamento político que se fazia na polis, a fim de, dali, se gerar deliberações para a cidade, deliberações tanto de esfera política como de esfera jurídica. Entretanto, apesar dos os primeiros cristãos usarem esse termo, já desde a tradução do Antigo Testamento para o grego, há uma espécie de identificação e uso dessa palavra para se referir, por exemplo, a um conceito muito importante do Antigo Testamento, que é o conceito de kahal, que a gente encontra na passagem clássica de Deuteronômio capítulo 4, versículo 10, quando a palavra de Deus diz: o Senhor me disse, reúne este povo diante de mim e eu os farei ouvir as minhas palavras. Observe que a Septuaginta traduz por eclésia essa experiência de o povo ser reunido. Veja, o povo não é reunido por si só. O povo não se organiza
para se reunir em um lugar para ouvir os pronunciamentos de Deus. Não, o texto diz que parte de Deus a convocação, o chamado para que esse povo se reúna diante dele para ouvi-lo. Então, a assembleia, do ponto de vista do uso primeiro, mais fundante nas Escrituras, é o uso de uma convocação divina para que o seu povo se reúna para ouvir os pronunciamentos de Deus, o que Deus tem a dizer. Mais de 100 vezes, essa palavra é usada para traduzir Carral no contexto da Septuaginta, incluindo, inclusive, os livros apócrifos. O curioso é que esse uso de eclésia, de assembleia nesses termos, já é o uso exatamente identificado com a figura de um Deus que reúne seu povo para que o seu povo reunido possa ouvir os seus pronunciamentos. Se a gente dá um salto para o Novo Testamento e a gente vai, por exemplo, para Mateus, nas passagens que ocorrem o uso dessa palavra, eclésia, Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 18, a gente vai encontrar ali Jesus usando a palavra eclésia no contexto em que Pedro, em primeiro lugar, faz a sua profissão de fé de que Jesus é o Messias, uma profissão de fé política, uma profissão de fé de que Jesus é rei, uma profissão de fé de que Jesus é o ungido, uma profissão de fé de que Cristo é Senhor. Essa afirmação de Pedro, essa proposição, essa profissão de fé de Pedro, que não só recebe a confirmação de Cristo, mas ao mesmo tempo a fala de Jesus relacionando todo o discurso de Pedro com o poder das chaves que é dada à igreja e que a gente vê sendo confirmado em Mateus capítulo 18, numa sessão dedicada a um processo disciplinar, em que uma pessoa um irmão pode exortar outro irmão, ele chama outros irmãos para exortarem pela segunda vez esse irmão, no segundo momento, no terceiro momento, se esse irmão continua impenitente, leva-se para a eclésia, leva-se para a assembleia, e a assembleia tem o poder das chaves, a assembleia tem o poder, portanto, de excluir, como também tem o poder de incluir, de ligar e de desligar. Então, vemos nessas passagens a palavra sendo usada para a igreja que se reúne, mas, ao mesmo tempo, uma igreja que se reúne, uma comunidade que se reúne para o exercício de um poder, para o exercício de uma autoridade, tanto um poder quanto uma autoridade. Além do conceito de eclésia que a gente encontra nas Escrituras e que é usada nesses termos que nós acabamos de mencionar, a palavra ordem também se encontra nas Escrituras. A gente encontra a palavra ordem, taxi, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 26, 33 e 40. Veja o que diz a Bíblia. Irmãos, que fazer então? Quando vos reunis, cada um de vós tem um hino, tem uma palavra de instrução, tem uma revelação, tem uma palavra em língua, tem interpretação. Tudo deve ser feito visando a edificação. Versículo 33. Porque Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz. Versículo 40 conclui a perícope dizendo, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Portanto, existe uma ordem. Portanto, existe um parâmetro. Portanto, a reunião não pode ser conduzida de uma maneira aleatória, de uma maneira desordenada, de uma maneira em que o princípio de ordem não esteja ali presente. Uma outra passagem de Colossenses, capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz, pois ainda que meu corpo esteja ausente, estou convosco em espírito, alegrando-me. Veja, ao ver a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto,
Essas pequena amostragem que a gente fez de passagens bíblicas mostram que a gente tem fundamentos bíblicos para entender que a comunidade, que é chamada povo de Deus, é uma reunião de pessoas que exercem poder, que exercem autoridade. Não apenas se reúnem para ouvir os pronunciamentos de Deus, mas elas também usam e possuem poder para exercer dado por Cristo, como, por exemplo, o poder das chaves. Né? A gente viu também agora há pouco, com essas passagens que nós acabamos de ler, o quanto a igreja está atrelada à ordem, de que uma igreja, ela, para se reunir, ela precisa seguir uma ordem. Ou seja, ela é lógica, ela tem um princípio lógico, ela tem um princípio de ordenamento, ela tem um princípio de organização, ela tem um princípio de preocupação proporcional. Essa ordem que a gente chama aqui de ordem logocêntrica, porque é centrada no logos, centrada na palavra, ela foi trabalhada de uma maneira muito interessante num livro do John Webster chamado Word and Church Essays in Christian Dogmatics. Nessa obra, em que ele trata especificamente sobre a relação entre o evangelho, a igreja e a ordem, ele diz algo muito interessante. Veja o que ele diz. É essencial identificar a ligação entre evangelho e ordem, a fim de não nos tornarmos vítimas do individualismo e do anticlericalismo que tem afetado parte considerável da teologia protestante moderna. Webster, ele chama a nossa atenção para um fato importantíssimo, de que há uma ligação entre evangelho e ordem. E essa ligação não é uma ligação de ideias. Não é uma conexão que a gente estabelece por associação de ideias. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, porque aqui está o núcleo central de toda a argumentação da nossa fala de hoje. A relação entre evangelho e ordem, que é plasmada pela relação entre igreja e ordem, assembleia e ordem, não é uma mera associação de ideias, é uma relação real. Há uma relação real estabelecida entre evangelho e ordem, entre igreja e ordem, entre assembleia e ordem. Webster se baseia num texto de Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23. Ele diz assim no texto, né? Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja a cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo. Observe que Webster tenta mostrar aqui a soberania de Cristo sobre todas as coisas, mostrando Cristo como cabeça de todas as coisas, inclusive da igreja, que é seu corpo. Essa ordem relacionada ao evangelho como uma parte necessária do evangelho e que culmina também na relação entre a assembleia, entre a igreja e a ordem. Ele também diz algo muito curioso. Ele diz assim, a partir justamente dessa passagem, né? O segredo revelado de Deus diz respeito não apenas à majestade inescrutável do próprio Deus, mas também à sociedade humana que o Deus triuno elege, sustenta, aperfeiçoa para louvor de sua graça gloriosa. Então conclui Webster dizendo: a comunidade constituída pelo Evangelho é uma sociedade ordenada. As igrejas espalhadas pelo mundo, as multidões que seguem Cristo, elas não são multidões autogovernadas. Elas não são multidões que têm autoridade de ordenarem a si mesmas. Elas estão debaixo do senhorio de Cristo. Elas são ordenadas e não ordenantes.
Um outro teólogo corrobora essa afirmação do John Webster de uma maneira muito interessante. Me refiro aqui a James White, num artigo que ele fala sobre a pluralidade de presbíteros. Ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: o exercício do senhorio de Cristo traz ordem e coerência à expressão de sua igreja nos grupos locais. Não é sua intenção que sua igreja seja um aglomerado confuso, como, por exemplo, pensa Tony Negri com relação às multidões que ocupam as ruas. Né? Mas sim, o contrário daquilo ali, uma entidade organizada e ordeira, com propósito e intenção específicos. Trata-se, portanto, gente, de uma ordem cristológica. A assembleia, portanto, essa reunião daqueles que se encontram por convocação divina para se reunirem em um lugar para ouvir os pronunciamentos de Deus e exercer sua autoridade, tudo isso é mediado por um ordenamento cristológico, pela soberania de Cristo sobre todas as coisas e sobre a igreja. Gente, o que isso quer dizer no fim das contas? Preste bem atenção. Cristo não delegou sua autoridade sobre a igreja para a igreja. A igreja não recebeu a autoridade de Jesus para exercer aquilo que Jesus exerce sobre a igreja. O poder das chaves não é um poder que Jesus realiza na igreja e que agora ele transfere para a igreja. Não, o poder das chaves é comunicável. O poder das chaves é um ordenamento que Cristo comunica à sua igreja. Mas o governo da igreja não é comunicado para a igreja. A igreja não se governa. A igreja não se auto-ordena. A igreja é ordenada. A igreja é governada. Uma vez mais, trago aqui John Webster nesse livro em que ele se dedica a trabalhar a palavra e a igreja. Ele diz assim: os atos ministeriais de Jesus Cristo no Espírito, por meio dos quais ele reúne, protege e preserva a igreja, são propriamente ditos atos incomunicáveis. Observe, ele chama de incomunicável esse ato de governar a igreja. E, portanto, ninguém pode representar Jesus para governar a igreja. Nenhum pastor, nenhum presbítero governa a igreja como Jesus governa. As premissas dogmáticas de uma eclesiologia evangélica, a de que Jesus Cristo, como Senhor ressurreto e glorificado, está presente e ativo, não permitem esse tipo de transferência de poder e de agência. Cristo distribui seus próprios benefícios por meio do seu Espírito, isto é, por suas próprias mãos. Não devem ser considerados uma espécie de tesouro entregue à igreja para que ela o reparta. Em outras palavras, Cristo continua governando sua igreja, porque Cristo continua presente, vivo, atuante, por meio do Espírito, em sua igreja. De todos os tempos, de todas as épocas e de todos os lugares. Algo semelhante a isso tudo que a gente está dizendo, e que é em certa medida é uma reprodução do que John Webster defende, e que está presente também em João Calvino nas Institutas. João Calvino apresenta uma reflexão muito semelhante sobre a igreja e a ordem, como o Webster, por exemplo, apresentou aqui. Observe o que Calvino diz nas Institutas. Cristo usa o ministério de homens para declarar abertamente sua vontade para nós por palavras, como uma espécie de obra delegada, não pela transferência a eles de seu direito e sua honra, mas apenas para que, por meio da boca desses homens, ele possa realizar sua obra, como um trabalhador usa uma ferramenta para fazer seu trabalho. Ou seja, por intermédio dos ministros,
aos quais ele confiou esse ofício e conferiu graça para realizá-lo, ele concede e distribui seus dons à igreja. E ele se revela como se estivesse presente ao manifestar o poder de seu espírito nessa instituição que lhe pertence, para que não seja presunçosa nem ociosa. Uma vez mais, Calvino aqui está dizendo que todos aqueles que são oficiais da igreja e que exercem liderança sobre a igreja, exercem a liderança como se fossem instrumentos de Cristo, como se Cristo estivesse através deles liderando a igreja. Ou seja, quem está governando a igreja é Cristo através dos instrumentos, os seus oficiais. Algo bem diferente é o entendimento de que Cristo disse o seguinte: olha, estou me ausentando, vou subir aos céus, vou ascender aos céus, ficarei por lá, um dia eu vou voltar, mas enquanto eu não volto, quem segura, quem toca o barco são os presbíteros, são os oficiais da igreja. Então, qualquer coisa que vocês tiverem que resolver, resolvam com eles. Problemas de ordem, problemas de discussão, qualquer discussão, eles são os meus representantes, eles falam em meu nome e eles é que vão dar os encaminhamentos para a igreja. Não é isso. A maneira pela qual Deus escolhe os seus oficiais para governar a igreja é a maneira pela qual os oficiais desaparecem na ação poderosa de Cristo por meio do Espírito em suas vidas. Eu preciso fazer uma distinção importante, caminhando para a conclusão da nossa fala de hoje. É uma distinção entre aquilo que a gente vai chamar aqui de realismo eclesiológico e representacionismo eclesiológico. Eu vou explicar cada uma desses termos. Há um realismo eclesiológico baseado numa cristologia muito sólida, desenvolvida por Webster, e a gente viu aqui também presente nas Institutas de Calvino, e que me chama muita atenção e que eu gostaria de explicar. Ela pode ser confirmada, esse realismo, na verdade, pode ser confirmado em passagens como, por exemplo, Apocalipse 1:18 e os capítulos 2 e 3, que são aquelas cartas entregues às igrejas da Ásia Proconsular, em que Cristo está presente. Ele conhece a sua igreja. Ele tem os anjos da igreja em suas mãos. Ninguém precisa informar a Jesus o que está acontecendo, porque ele está presente nessas igrejas, sabe o que acontece com essas igrejas e se comunica com essas igrejas, e é o Cristo ressurreto, é o Cristo glorificado, e ele está governando essas igrejas através daqueles que são os angeloi, aqueles que são os proclamadores, os seus arautos. Uma outra passagem bastante polêmica, extremamente importante para fortificar o que a gente está dizendo, fortalecer o que a gente está dizendo, é a passagem de 1 Coríntios 3, do 5 ao 17. Veja o realismo aqui, cristológico e eclesiológico. Quando Paulo e Apolo estão ali, Paulo está explicando toda aquela situação da imaturidade de Coríntios, né, da igreja em Corinto, por ter preferências para um pregador em relação ao outro, a direção de um em relação ao outro. Paulo faz questão de mostrar naquela passagem, especialmente no versículo 9, que todos nós somos cooperadores de Deus, ou seja, todos os ministros, todos os que pregam, todos os que lideram a igreja pelo ensino, todos os que ordenam a igreja pelo ensino da palavra, todos eles são cooperadores de Deus. E deles sois lavoura e edifício. Ou seja, esses cooperadores pertencem a Deus. A igreja pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Então não tem esse negócio de dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Todo mundo pertence a Deus. Paulo e Apolo pertencem a Deus. E eles são colaboradores. E as duas metáforas belíssimas da lavoura e do edifício. Eles contribuem, cooperam com Deus para a edificação, para o cuidado da Assembleia, para o cuidado da igreja. A ordem que contribui para a edificação e beleza da igreja não é uma ideia, meus irmãos.
Eu preciso falar isso aqui hoje, porque a gente vive num tempo em que a visão de mundo hegemônica, secularizada, nos roubou o realismo da igreja. A maioria de nós é cética com relação ao real. A maioria de nós, influenciada por uma visão de mundo representacionista. O que é uma visão de mundo representacionista? Uma maneira de enxergar o mundo como se ele fosse uma tela em branco. A gente não tem acesso a nada desse mundo, não conhecemos nada desse mundo. E nós imaginamos uma igreja. Nós imaginamos um mundo. Nós imaginamos as coisas. E nossos olhos são como aquele projetor que lança nessa tela que é o mundo, essa tela branca, as nossas imagens de mundo, as nossas visões de mundo, o como o mundo é para nós. Isso também se aplica à nossa visão de igreja. Um representacionista, ele vai encontrar aquele bando de gente junto ali na igreja e vai dizer o seguinte: isso aqui é uma tela em branco. A comunidade de pessoas que se reuniram hoje aqui é uma tela em branco. Eu tenho uma visão de igreja, eu tenho uma maneira de enxergar a igreja, eu tenho uma imagem da igreja, eu vou projetar a minha imagem nessa tela que são as pessoas. Isso é representacionismo. Isso é uma maneira cética de lidar com a igreja. Porque é uma maneira em que você não acredita que a igreja já possua uma ordem nela mesma. É como se acreditássemos que nós tivéssemos a autoridade para ordenar a igreja, para imaginar a igreja, para dizer como a igreja deve ser, como a igreja deve agir, como a igreja deve ser edificada, como a igreja deve ser nutrida. O representacionismo é a crença de que o mundo é neutro. O representacionismo eclesiástico é a crença de que a igreja é neutra. Ou seja, todas as vezes que discutimos esse assunto da ordem em eclesiologia, a maioria transforma essa questão em questão adiáfora. O que é uma questão adiáfora? Uma questão secundária e que cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua maneira de enxergar a igreja, cada igreja vai ter o seu jeito de lidar com a igreja, e ponto final, e ninguém pode criticar ninguém, ninguém pode falar nada, ninguém pode dizer nada, porque cada um tem a sua visão de igreja. O representacionismo é uma maneira de projetar nosso ceticismo com relação ao fato de que a igreja não é apenas um aglomerado de gente, mas de que a igreja é obra de Deus. Uma eclesiologia representacionista é uma eclesiologia em que não há uma ordem para a igreja. Você pode questionar até a liderança, você pode até remover a liderança, você pode fazer como os autores do Assembly. Você pode simplesmente dizer o seguinte: as multidões podem governar-se por si mesmas. Mas não, na igreja não é assim. A igreja não funciona dessa forma. A igreja é uma assembleia, sim, mas ela não é uma assembleia que se autogere, não é uma assembleia que se autogoverna. Por outro lado, uma eclesiologia realista, ela acredita que a igreja é como a criação. Há tanto na criação como na igreja aquilo que Agostinho, no De Trinitate, especialmente nos livros 12, 13 e 16, ele chama de vestigium Dei, o vestígio de Deus. Há na igreja, nas assembleias e há na natureza lampejos do agir de Deus, rastros de Deus, rastros reais. Eu não estou me referindo a uma ideia, eu não estou me referindo a uma interpretação, eu não estou me referindo a uma visão de igreja, eu estou me referindo ao agir de Deus real na igreja por meio do Espírito Santo e que representa a ação do Cristo que governa a sua igreja. Há um princípio de realidade que precisa ser recuperado. Sabe, os liberais, eles diziam o seguinte: nós já não podemos dizer se Deus está aqui. Então, né, vai dizer o Schleiermacher, né? Como um bom crítico que era, ele vai dizer, bom, mas a gente pode dizer que pelo menos a gente tem um sentimento religioso.
Meus irmãos, nós estamos numa linha muito tênue entre dizer que, eu acho que sentimos que estamos na igreja, para estamos na igreja. Acho que sinto a presença de Deus. Deus está aqui. Por que não conseguimos mais dizer isso? Por que não conseguimos mais ver a mão de Deus agindo na história e na igreja? Porque o ceticismo não nos é estranho. Porque transformamos a igreja numa tela para projetar os nossos desejos, para projetar as nossas vontades e projetar a nossa maneira de enxergar a igreja. Se o pressuposto do conhecimento da ordem é representacionista, então a ordem está no sujeito, está no indivíduo. E por isso que ele hoje vai dizer o seguinte: essa igreja tem criança? Tem trabalho com criança? Essa igreja tem estacionamento? Como que essa igreja é? Ela é uma igreja de classe média, alta? Como que é essa igreja? Ela tem programa para adolescentes? Note que o modelo e as expectativas geradas, elas não estão pautadas mais no fato de que a igreja já é, em si mesmo, uma ordenação. Não. Nós procuramos uma igreja que corresponda com a nossa ordenação. É uma questão de gosto. Nesse universo, pessoas escolhem a igreja que melhor lhes agrada. Mas a igreja precisa, como diz Webster, e aqui cito ele mais uma vez, se livrar da ideia de que Jesus Cristo, em sua ascensão, como que renuncia seu ofício em favor de ministros humanos, e que desse ponto em diante a igreja é o verdadeiro centro de agência ministerial, sem uma teologia operante da presente ação e pronunciamento de Jesus. Os atos humanos de ministério ameaçam assumir o papel de Cristo. Cristo, ele atua em sua igreja, governando sua igreja, meus irmãos. Cristo está presente, reinando sobre toda a criação e também sobre a igreja. Basta a gente ler Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 a 19, para a gente constatar isso. Ditas estas coisas, concluímos que Coxe e Webster, com eles dois, né, que a assembleia chamada igreja possui sim uma ordem, e essa ordem é estabelecida pelo próprio Cristo, que através do Espírito governa sua igreja usando oficiais. O povo de Deus não é uma multidão sem liderança, não. O povo de Deus tem um líder, um único líder, Jesus Cristo. Um pastor que lidera uma assembleia, sem a consciência de que Cristo é o Senhor e dono da igreja, certamente fará uma igreja segundo a sua imagem e semelhança. A crise na liderança hoje talvez seja fruto de uma reimaginação da igreja à luz das inúmeras liturgias culturais que existem em nosso redor. O pastor como analista terapeuta, o pastor como guru de autoajuda, o pastor ativista social, o pastor celebridade, o pastor CEO, o pastor empreendedor, o pastor administrador, o pastor descolado, o pastor erudito, enfim, todos esses pastores nos oferecem imagens do que é a igreja. Um shopping center espiritual, uma ONG, um encontro de coaching, uma organização de eventos e entretenimento, uma cabana de milagres, um auditório de palestras motivacionais. Não, meus irmãos. A edificação e a beleza da igreja está relacionada em muito à sua ordem. E quem estabeleceu a ordem da igreja é o Senhor da igreja. E isso nos leva a duas implicações. Primeiro, precisamos tirar a eclesiologia do limbo da adiáfora. Como se eclesiologia, governo de igreja e a maneira pela qual lideramos as assembleias de Cristo Jesus não joguem papel fundamental do ponto de vista da ordem dada pelas Escrituras. Segundo lugar,
a implicação de recuperar uma visão que seja realista da igreja. Uma visão que seja capaz de enxergar a igreja como noiva, a igreja como corpo de Cristo, a igreja como uma comunidade, como uma assembleia, em primeiro lugar, convocada por Deus para ouvir o evangelho da graça de Cristo Jesus. Por isso, essa igreja, ela é uma assembleia. E como toda assembleia, ela também é uma assembleia política. E ela tem um discurso eminentemente político. E o seu discurso é único. Jesus é o Rei de todas as coisas, seja da criação, seja da igreja.